Boa noite, seja bem-vindo novamente ao programa Fé e Finanças da Web TV Constante TV. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso debate que está embasado, no livro Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Jim Newheiser. É um escritor cristão, e que tem uma vasta experiência na área de finanças. Ele é norte-americano, mas também tem experiências em outros países. Tá? O livro ele foi publicado pela editora Vida Nova e está disponível para compra no site da editora e também no site da Amazon, tá bom? Lembrando que nós não estamos recebendo nenhum patrocínio desses canais, são apenas canais de aquisição do livro, tá? Hoje nós vamos dar um fechamento para a parte introdutória do livro, tá? O livro começa discutindo sobre a Bíblia, sobre a origem das dificuldades financeiras, sobre alguns princípios, e hoje nós vamos tratar de como o cristão deve enxergar o estado de riqueza e o estado de pobreza. E também, no último bloco, nós vamos debater sobre o contentamento. E qual é a diferença entre o contentamento e o comodismo, certo? Para iniciarmos a nossa conversa de hoje, eu vou dar as boas-vindas para a nossa equipe. Estamos aqui com o seu Natan, o Emerson e o seu Eliel. E nós vamos começar com o Emerson. O capítulo que nós vamos estudar agora, ele trata da riqueza, do ser rico e o ser pobre. Qual seria, segundo a Bíblia, as vantagens de ser rico? Boa noite a todos. Bom, essa pergunta parece ser bem óbvia, Realmente há vantagens em ser rico. E à luz da Bíblia, não há problema nenhum na riqueza. Nós precisamos entender que a riqueza é bênção do Senhor, não é como nós observamos em Provérbios 10, 22, que diz que a bênção do Senhor enriquece. Então, Deus abençoa o seu povo com riqueza, com prosperidade. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas prósperas que foram abençoadas por Deus com grande riqueza. Temos Abraão, Davi, Jó, Salomão, que foram ricamente abençoados por Deus com riquezas, Então, todos nós podemos aprender com a Bíblia. A Bíblia traz, Henrique, vários ensinamentos, vários princípios de prosperidade, de riqueza, que nós podemos aplicar na nossa vida pessoal, profissional, e que vai ter como consequência uma vida financeira mais estável, mais equilibrada. Então, a Bíblia já ensina questões como o trabalho duro, trabalhar de forma inteligente, evitar dívidas, ser generoso, viver de maneira geral de um modo íntegro. Então, tudo isso, à luz da Bíblia, são fatores que levam à riqueza, levam à sabedoria e à riqueza. Então, só de seguir esses princípios bíblicos, nós já temos ali um indicativo de como alcançar esse fator. Além do mais, o grande ponto aqui a ser trabalhado, a grande questão aqui a ser levantada é como nós utilizamos essas bênçãos que Deus nos dá, esse dom que Deus coloca em nossas mãos. Como nós utilizamos isso, sabemos utilizar essa riqueza de maneira inteligente para abençoar outras pessoas, para dar ali o provento para a nossa família de maneira equilibrada. Então, essas são as questões que precisam ser refletidas. Entendi. Tem questão também de que a pessoa que é rica, às vezes, ela não tem essa visão, Então, se ela não tem a visão de que ela está nessa situação porque Deus a colocou ali e ela não vê que precisa abençoar outras pessoas, ela pode talvez cair um pouco na vaidade ou na futilidade, na luxúria, talvez, de consumir, gastar o dinheiro sem nenhum propósito também. Exatamente, são fatores que a gente precisa observar também, saber que, como eu coloquei lá no começo, que a riqueza vem de Deus, que se nós alcançamos algo é porque Deus colocou em nossas mãos, Deus nos confiou dons, conhecimentos, habilidades que nos proporcionassem essa riqueza.
e que nós devemos ser gratos a Deus, honrando a Ele, né, trabalhando de maneira honesta, abençoando outras pessoas também, não nos colocando no centro das atenções, como se o resultado do nosso esforço único e exclusivo fosse o único fator que levasse à prosperidade, à riqueza. Certo. Seu Natan, a Bíblia também fala que existem alguns perigos, né, em ser rico. Além da questão material, né? Por exemplo, é claro que a pessoa que é rica, ela fica avisada, né? As pessoas ficam observando, às vezes as pessoas mais mal intencionadas, elas ficam só esperando uma oportunidade para aplicar um golpe, passar a perna, e muitas vezes até trauma a morte, né? A gente tem muitos casos assim dos jornais, né? Casos policiais, né? De filhos que tramaram, né, a morte dos pais. Mas fora esses perigos materiais, tem outros perigos? Com certeza, Henrique, né? Eu queria começar essa minha fala filosofando um pouco sobre a questão da riqueza. A gente fica pensando, né, e a gente imagina e a gente acaba filosofando, não tem jeito. Nós, seres humanos, somos assim mesmo, né? Então, eu queria ver isso sob uma perspectiva inicialmente puramente filosófica, né? Que a riqueza é uma realidade temporal, né? Logo, se ela é temporal, eu posso relativizar, né? Relativizar que alguém que é rico, né, pode não ser rico, né? Ele está rico, né? Ou seja, de uma hora para outra, aquele que pode ser denominado de rico pode não ser mais, né? Porque isso, por um momento, é uma situação de status, né? Não é uma realidade assim concreta, né? Ela é concreta por um tempo, né? Depois ela deixa de ser concreta na medida que o tempo se vai, né? E outras coisas acontecem. Por exemplo, para dar um exemplo dessa situação, o camarada é rico, né? Ele morre. Como é que ele vai ser denominado agora? Ele era rico, ele não é rico, né? Porque como a riqueza é um status enquanto a vida dura, logo ele deixa de existir enquanto rico, né? E passa a ser um espírito, tão somente, né? Já o espírito não, o espírito é eterno, independente de que ele era rico ou ele era pobre, ele é um ser espiritual e, portanto, é eterno. O senhor está dizendo então que os egípcios que construíram aquelas pirâmides e as tumbas cheias de joias, então eles erraram porque eles acharam que iam ressuscitar, né, ou reencarnar com suas riquezas, né? Eu não tinha pensado nessa possibilidade quando estava filosofando, né? Mas certamente isso é um exemplo muito típico, né, de qual a nossa visão enquanto vivos, sejamos ricos ou pobres, né? Que a gente pensa que aquilo é um status permanente, né? E trabalha com toda a nossa força, com o nosso vigor para manter aquele status quo, né? Mas a gente não se percebe que, por um acidente, por exemplo, né, e aí nós temos na história, né, não de perder a riqueza em si, mas de perder a saúde às vezes, e com isso não poder aproveitar a riqueza em nada, né? Temos aí o exemplo de um corredor campeão de Fórmula 1, né, que por muitos anos foi campeão, foi muito ovacionado, né, apreciado, e realmente era um talento, né, mas bastou uma queda para ele bater a cabeça e toda aquela riqueza foi gasta, né, e talvez nem foi suficiente para tentar recuperar a saúde. Então a gente vê a vulnerabilidade da riqueza diante da vida, né, e muito menos ainda diante do plano espiritual que nos espera, né? A palavra de Deus diz que nós viemos nu e nu voltaremos, ou seja, aquele status de riqueza, ele dura até enquanto vivo estamos, né? Hebreus diz que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, ele dura até a morte, né? Depois da morte, esse status passa a ser apenas um era, né? Ou seja, no passado,
não existe mais no presente, não pode garantir nada no futuro, né? Mas aí tem outros aspectos. Esse é apenas eu diria que o aspecto filosófico da questão, né? Eu queria aqui sinalizar também com outras coisas que eu quero realçar, né? Que a riqueza material, com certeza, é uma dádiva, né? É uma dádiva. E a pobreza não é uma desgraça. Agora, tanto uma quanto outra nos coloca em riscos, né? Por fatores N diferentes, a riqueza no caso, outros por outros fatores, que mais tarde a gente vai passar por isso, né? Então, Deus, ao derramar as bênçãos naturais sobre as nossas vidas, sobre as vidas do homem, derrama de forma indistinta, né? Assim, como assim indistinto? A palavra de Deus diz: porque Deus faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, quando Deus derrama a bênção geral, ele não faz distinção entre um que crer nele e um incrédulo, um que não crer na promessa dele. Ele derrama de forma indistinta, né? Ou seja, qualquer um pode ser abençoado com riqueza, né? Porque Deus não faz essas distinções quando derrama da sua graça geral sobre nós. Sim, a gente vai até explorar um pouco mais essa questão, né, de como Deus distribui a riqueza, né, posteriormente. Né, mas eu queria até chamar o seu Iliel também. Também eu queria participar dessa parte. Ah, sim. A riqueza pode levar a desobedecer uma ordenança de Deus. Em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir como igreja, como é costume de muitos. Quando, com frequência, trocamos o dia que deveríamos estar na igreja para gozar dos prazeres que o dinheiro nos oferece, ir para sítios, fim de semana, e passear de lancha, fim de semana, em detrimento da desobediência dessa ordenança de Deus, que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, com o tempo, é uma consequência natural que a igreja vai perdendo a importância para essa pessoa. Aos poucos, sem sentir, ela não sente mais vontade de ir para a igreja e também, como consequência, a família vai junto. Sim. Então, é muito arriscado a pessoa não saber administrar, separar o que é de Deus, o que é se reunir como igreja e tirar esse tempo que seria de Deus para a gente gozar os prazeres que o dinheiro oferece. Às vezes as pessoas, como trabalham muito, né, e vem o resultado do seu trabalho, né, aquele acúmulo de riqueza, às vezes elas podem, né, cair na tentação, né, de achar que ela foi quem deu causa, né? A causa principal foi o trabalho dela, a vontade dela, e ela pode achar por bem, eu mereço descansar, né? E aí acaba esquecendo, né? Desde que não seja em detrimento da vida espiritual isso. dele e da família. Exatamente. Tem um ponto também que eu queria colocar, que quando essa riqueza, a pessoa que é rica, está associado também ao comportamento de uma pessoa que não tem contentamento, que a gente vai até falar sobre isso em alguns pontos futuros, mas quando ele não tem contentamento e ele tem riqueza, então essa associação faz com que ele busque cada vez mais riqueza. Né? E aí a riqueza acaba sendo um ídolo, se tornando um ídolo. Isso é um risco, né? A pessoa acaba idolatrando a riqueza. E aí abre mão do convívio familiar, abre mão do tempo na igreja, né? Vai abrindo mão de várias coisas, porque ele não coloca mais Deus como centro das atenções, ele não busca mais satisfação e segurança em Deus, mas busca nos seus bens materiais. Sim. Aí ocorre esse risco, né? Beirando já a idolatria quase. Beirando a idolatria, exatamente. Henrique, deixa eu só fazer uma pequena colaboração. Esse risco, na verdade, ele existe, ele é aberto, patente, né?
Porque Deus dá essa liberdade ao homem, não só dá a graça da riqueza, né, a bênção da riqueza, mas ele dá a liberdade ao homem de fazer o que bem quer dela, né? E dentro desse arco de liberdade que o homem tem, né, ele tem a primazia de reconhecer da onde é a fonte disso ou não, né? Infelizmente, pela natureza pecaminosa do homem, ele tende a fazer isso que o irmão Emerson acabou de relatar, né? De se endeusar, né? E acabar não tributando a Deus, que é o autor da bênção, né? E é o autor da inteligência que ele tem e trabalhou para transformar aquilo em riqueza, né? Então, esse não reconhecimento, eu estava lembrando do texto de Lucas 19, que Jesus propõe uma parábola, né? E no finalzinho dela, a pessoa que está envolvida na parábola, aquele rico, ele diz: "E direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga." Aí a gente percebe, né, quão vulgar se torna o homem quando olha para a riqueza, né, sem fazer o reconhecimento do dono da riqueza. Ou seja, ele adora e gosta mais da riqueza do que do autor da riqueza, né? É meio que aquele pescador que se encanta mais com o peixe, mais com o rio, né? Mais com o rio do que com a pesca dele, né? Então acaba endeusando, criando um altar no entorno dele, né? Que não permite que ele veja, que ele agradeça, que ele dê graças a Deus como autor de todas essas dádivas, né? Sim, sim. A gente tem mais alguns segundos. Eu queria fazer uma pergunta rápida para o senhor Léo. O cristão, sendo ele pobre ou rico, né? Ele deve achar que a riqueza é a melhor coisa que Deus pode dar para ele? Existe algo melhor que a riqueza? Existe a sabedoria. Em Provérbio fala: é melhor adquirir sabedoria do que o ouro. Em Tiago: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Foi exatamente isso que Salomão pediu a Deus, Salomão pediu a Deus quando assumiu o trono de Israel em lugar de seu pai Davi. Deus te respondeu: Salomão, como você não pediu vida longa, não pediu riqueza, nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar sabedoria. E, como consequência disso, não houve nenhum rei De Israel, né? como ele, não houve. Sim. Por causa da sabedoria, ele só pedia a coisa certa, pediu sabedoria. A questão da sabedoria, ela também ensina a gente a lidar com muitas situações, né? Sejamos pobres, né? Ou sejamos ali medianos, ou sejamos ricos, né? A gente consegue se lidar, né, com situações de forma melhor, né, com sabedoria. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo e já voltamos, tá bem? Até daqui a pouco. Estamos de volta no segundo bloco e agora nós vamos discutir sobre o estado de pobreza. Como é que o cristão deve encarar a condição, né, da pobreza, se encaixa nele, né, se ele se encaixa na situação ou se está numa situação próxima, né, disso aí. Seu Natan, qual é o perigo de ser pobre, né? E aqui é claro que a gente tem uma resposta óbvia, que é a questão material, né? É claro que ser pobre você pode ficar sem os recursos de sua subsistência, né? O de você e da sua família. Mas pegando mais o lado assim espiritual, né? Quais são os perigos assim para o cristão na condição de pobreza? Vamos lá. Então, deixa eu começar com Provérbios 30:8, que diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, ou seja, o pão de cada dia.
né? Então a gente vê que lá na oração de Jesus, ele ensinando a nós nos mantermos no equilíbrio, né, da porção de cada dia. Para que isso? Para a dependência dele próprio, da dependência de Deus, né? Mas voltando para o texto, né, a gente vê que o sábio pede para que ele afaste os dois extremos, a pobreza, né, e a riqueza. Ou seja, qual seria o ideal então? Né? Ali eu estava cá filosofando comigo, né? Até num ar de brincadeira comigo mesmo. Aí digo, então a solução seria a classe média. Né? Parece que não há grandes oscilações, né? Do modo de vida, do ponto de vista do equilíbrio, né? Financeiro, né? Da vida nessa classe, né? Mas não é essa a questão, isso apenas foi aqui um pensamento que me levou, né? Vamos voltar aqui para a questão do pobre, vamos tentar esclarecer um pouco mais, né? O perigo ronda todos nós indistintamente, né? Os dois extremos, tanto faz um quanto o outro, o perigo sempre está cercando, né? Então, um vai ser pela escassez, o outro vai ser pelo exagero, né? Mas vai estar ali, cercando a nós. Eu poderia dizer então que o perigo do cristão não é a condição material, né? Mas sim são os perigos espirituais, né? Sempre, né? Sempre o perigo espiritual vai estar ali latente, porque são as nossas reações a esse estado de coisas que vai ser determinante, né? Para uma reação positiva ou negativa, né? De como nós reagimos se formos muito ricos e como nós reagimos se estivermos num estado de pobreza, né? Que é o que estamos tratando nesse momento, né? No entanto, vejo que esse estado de vulnerabilidade em todos os sentidos é mais severo, né, para o pobre, né? Para o rico, as questões são mais folgadas, eu diria. Para o pobre, o que está em jogo é o estado de vulnerabilidade que a pobreza o deixa, né? Então, o pobre, eu diria que ele não tem trégua na sua pobreza, né? E essa pobreza é agravada por questões simples que vêm sobre toda a sociedade, mas ele é atingido em cheio por não poder ter uma reação à altura, né? Aí eu até discorro com alguns exemplos, né? Ali um pouco mais adiante. Então, visto que o pobre, materialmente falando, lida com essa escassez em todas as áreas da sua vida, está sempre sendo tentado a solucionar seus problemas com pequenas ações e reações, né? Às vezes essas ações levam a pequenas corrupções, né? E aqui eu posso citar dois exemplos que está no dia a dia, às nossas vistas, onde nós moramos. Por exemplo, gatos de energia e gatos de água, né? Eu não estou com isso aqui, pelo amor de Deus, não estou querendo discriminar dizendo que esse é um hábito e é um costume do pobre, né? Porque a gente sabe também que tem grandes indústrias, tem gatos em mansões também. Tem condomínio, né? Em condomínios de alto padrão, tá? Ele está lá instalado. A gente está falando de uma condição em que o pobre está muito mais exposto, né, por causa do seu estado de escassez, de pobreza, né? Então, qualquer coisa que atinge toda a sociedade, de repente atinge muito mais em cheio o pobre, né? Porque o pobre, a capacidade dele reagir é muito pequena, ele não tem nenhuma folga no seu orçamento, na sua poupança, né? Então, qualquer coisa que aconteça sobre todo o universo da sociedade, o pobre é mais atingido de forma mais grave. Sim. Irmão Eliel, o senhor tem algum também exemplo? Também a cobiça. Pode levar a cobiça também. Porque sim, a cobiça é querer aquilo que é dos outros. É um pecado. E também a cobiça está descontente com aquilo que ele tem. Ele vê o irmão com algo, com prosperidade, ele deseja aquilo do irmão. E o que ele tem, ele
acha que não é o suficiente. Então, o pecado da cobiça também atinge muito o pobre, a pessoa necessitada. Agora, para vencer esse pecado da cobiça, a gente precisa o quê? Nos apegar a Deus. Porque só Ele vai nos ajudar a saber lidar com a situação atual que nós estamos passando, de escassez ou de pobreza. É por isso que tudo que fizermos temos que estar sempre olhando para quem? Para Deus. Porque se olharmos para o nosso irmão, para o nosso vizinho, talvez ele vá cobiçar, vai desejar e, consequentemente, vai pecar, porque ele não tem aquilo que tanto deseja. Sim. Tem, inclusive, uma questão estatística, né? Quando, no campo agora, no campo acadêmico, né, das ciências econômicas, né? Algumas pesquisas já registraram dados, né? Foram feitos estudos e que mostraram que, em situação de crise, a criminalidade aumenta, né? Então, porque as pessoas enxergam, passam a ter dificuldade, né, nos meios legais, né? Nos meios lícitos, e elas acabam por procurar nos meios ilícitos a sua forma de ganhar dinheiro, né? E aí a gente tem muitos casos, né? Todo dia nos jornais, golpes financeiros, né? Às vezes as pessoas ficam vulneráveis porque aquilo que foi comentado em outro episódio, né? A questão das pirâmides, né, financeiras também. Sim. Elas ficam vulneráveis também de serem enganadas, inclusive, né? E também outro aspecto, né, Henrique? Por exemplo, o autor coloca que as casas lotéricas, sim, né, são os maiores clientes dos pobres, né? Até aí não há nenhum crime, né? Grave, não há nenhum problema grave a ser resolvido, mas é um relato de que quando da sua vulnerabilidade, para onde você canaliza a busca da solução, né? Então, o pobre está ali sempre atento à possibilidade de ter algum ganho, né, lícito para resolver a sua necessidade, né? Então, quando ele diz que é verdade, porque os maiores jogadores, na sua quantidade, eu não sei em volume, que eu não tenho uma estatística, mas na sua grande quantidade, o pobre é o maior cliente dos jogos, né? Porque lá ele gasta 2, 3, 4, 10 reais, né? Isso de forma acumulada fará falta ao seu orçamento. 5 reais que ele gasta hoje num jogo e não ganhou nada, amanhã falta ele para comprar o pão, né? Então, esses são exemplos de como o pobre alimenta o sistema de riqueza, né? Sem resolver o seu problema de pobreza, né? E assim caminha a humanidade. Sim. A gente vai até tratar desse debate, né? Será que o cristão deveria jogar, deveria participar, né, desse meio, né? Embora seja legal, né, no nosso mundo jurídico, é legal a pessoa apostar, né? Mas será que para o cristão ele deveria recorrer a esse caminho? A gente não vai responder agora porque vai ser tratado em episódio posterior, né? Mas também, apesar dessas dificuldades, o nosso livro ele diz que, apesar dessas dificuldades, Deus não está alheio a isso, né? Ele não se esquece, né, do humilde, né, do pobre, sobretudo o cristão ainda, né? Emerson, o livro ele dá algum caminho assim de como Deus enxerga essa situação? Sim, o livro dá um caminho, mas para responder essa pergunta eu queria só pegar o gancho do irmão Natan. A última parte da fala dele, ele colocou a questão dos pobres, né, como sendo os principais clientes das loterias, das casas lotéricas, né? Por que será que os pobres estão colocando ali o pouco dinheiro que eles têm em apostas, em casas lotéricas, e isso acaba, como o próprio irmão Natan falou, aprofundando a sua pobreza, né? Agravando ali o seu estado de pobreza. Por que ele coloca ali os seus recursos, que já são escassos, em casas lotéricas, em apostas? Porque ele está buscando uma forma de sair do estado de pobreza, de maneira rápida. Então, de certo modo, ele está colocando a sua esperança no lugar errado. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a Bíblia nos traz uma solução para isso, né? O pobre ele deve ter esperança, ele pode ter esperança, sim,
a Bíblia, Deus, na verdade, oferece esperança aos pobres, né? Várias passagens bíblicas mostram como Deus se preocupa com os menos favorecidos. Então, Deus tem compaixão, Ele se preocupa com os menos favorecidos. Então, os pobres devem, na verdade, se voltar a Deus, depositar a sua esperança não em casas lotéricas, em jogos de azar, mas depositar toda a sua esperança em Deus, que favorece e que se preocupa com os menos favorecidos. Então, todo estado de pobreza não é da vontade de Deus que ele seja perpétuo na vida do indivíduo. Obviamente que nós podemos passar por situações de maior crise, de agravamento do estado de pobreza, mas Deus não tem contentamento nisso, Deus não se alegra disso, pelo contrário. Em Salmos 9:18, ele diz que, pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Então, se eu depositar a minha esperança em Deus, aquele estado de pobreza será vencido. Eu terei vitória em Deus, né? Sim, sim. E também Deus se preocupa tanto que Ele manda as pessoas que têm prosperidade que olhem para os pobres. Já é uma preocupação, Deus dá riqueza para alguns, para que essa riqueza abençoe outras pessoas, os pobres, os necessitados, os famintos. Portanto, Deus sempre se preocupou com os pobres. É incrível como Deus toca no coração, né? Exatamente. É para isso que Deus dá a prosperidade para alguns, para ser distribuído, ser generosos. Sim, sim. Às vezes até mesmo o governo, né, ele não sendo assim perfeitamente voltado para os princípios cristãos, né, ou bíblicos, né, ou divinos, né, digamos assim, eles adotam algumas políticas, né, de distribuição de renda, né? E isso aí são formas também, né? Uma forma que Deus usa até um governo, mesmo que aquele governo, né, ou aquela pessoa, aquele governante, não seja temente a Deus, mas Deus também usa, né? Exato. Henrique, eu queria contribuir, porque eu tinha feito um ajuntamento de coisas que contribuem para o achatamento da pobreza, a complicação da vida do pobre dentro da nossa sociedade, né? E eu elenquei aqui 4 situações que são comuns, todos nós conhecemos, né? Por exemplo, o salário mínimo, ele é controlado pelo Estado, né? Ele não é controlado pela iniciativa privada, né? E a liberdade que você tem para trabalhar fora disso, ela é muito pequena, mas há liberdade, né? Aí eu também teria que fazer essa agravante sobre a iniciativa privada. Mas eu estou falando aqui de elementos centrais. Adotado como base de pagamento para aposentadorias, por exemplo, benefícios, né? A gente sabe que é uma política de achatamento salarial, né? Eu tenho conversado com pessoas que se aposentaram e a expressão deles para mim é tipo assim: eu ganhava 10 salários mínimos quando me aposentei, hoje eu ganho entre 5 e 6 salários mínimos. Quer dizer, é um processo de achatamento, de empobrecimento da sociedade, né, que foge o controle do pobre, da pessoa comum. Um segundo, por exemplo, o salário mínimo como uma remuneração base para todo tipo de atividade sem especialização, né? Esse sem especialização eu colocaria entre aspas, né? Porque a iniciativa privada, aí a gente, enquanto empresário, tem que trazer essa carapuça para a gente, né? Enquadra muitas situações dentro de uma não especialização, quando isso não é verdade. Às vezes o trabalhador já tem alguma especialização, mas é muito mais cômodo para o empresário enquadrá-lo dentro de uma situação para justificar a sua faixa salarial numa faixa mínima, né? A terceira, por exemplo, a inflação, né? A inflação é conhecida nossa, uma conhecida de muito tempo, né? Que ocorre quando achata o salário e aumenta o preço das coisas. O trabalhador que tem o salário controlado pelo governo, né, fica sem opções
e acaba tendo a sua cesta reduzida porque ele não tem controle sobre essa situação, né? Então são coisas como essa, e ainda eu citei aqui uma quarta, eventos não previstos, como doenças, desastres naturais, né? Mas isso ocorre sobre a vida de todos. Sim, ocorre sobre a vida de todos. Mas tu pensa numa ventania que tirou o telhado da casa de um rico e tirou o telhado da casa de um pobre. O impacto é muito diferente. O impacto social é muito grande sobre eventos que ocorrem na vida de um pobre e um rico, porque ele não tem reservas para repor, para consertar, né? Ele não tem economias, por exemplo, num caso grave de saúde, para levar o seu familiar a ir a um hospital bom e buscar recursos para aquilo. Então, coisas como essas que são patentes, né, são muito diferentes. O impacto é muito maior sobre a vida do pobre e sobre a vida do rico. Então, eu fecharia dizendo que para o pobre é difícil ser pobre, é redundante, né? Mas além de ser difícil espiritualmente, ainda é materialmente, né? É complicado. Bom, nós vamos já encerrar esse bloco e a gente vai já discutir no próximo bloco a questão do contentamento, né? O cristão, sendo ele pobre ou sendo rico, a Bíblia chama ele a ser contente, né? Como ser contente, né? E como não cair no comodismo, né? Também. A gente vai já debater isso no próximo bloco, então até daqui a pouco. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com as pessoas que possam precisar também desse conteúdo, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bem-vindo novamente, agora estamos no terceiro bloco deste episódio e vamos dar continuidade. Vimos no primeiro bloco como que o cristão deve enxergar a riqueza e no segundo bloco como que o cristão deve enxergar a condição de pobreza. Nesse terceiro bloco nós vamos tratar do contentamento que a Bíblia ensina. É um convite que a Bíblia faz. Mas antes nós vamos recapitular como que Deus pode usar as situações de dificuldades financeiras para o nosso bem. Nós vimos no segundo episódio que Deus usa as dificuldades muitas vezes para nos disciplinar. Quando nós, na nossa desobediência espiritual, nós causamos um prejuízo financeiro para nós mesmos e para nossa família. E muitas vezes também as dificuldades, mesmo que não sejam causadas por nós, elas podem servir também para santificação e amadurecimento espiritual. E também neste capítulo que estamos estudando, o autor ele levanta um outro tópico, que as dificuldades também são oportunidades para aprendermos a confiar em Deus, certo? Às vezes a pessoa, você que possa estar nos assistindo, possa ter nascido numa condição mais vulnerável, materialmente falando, e talvez não esteja enxergando no nosso debate algo apropriado para a sua realidade, certo? Mas aí eu queria contar aqui com a participação do irmão Natan, para que ele pudesse abordar essa questão, né, de como a experiência, né, de nascer numa realidade mais vulnerável materialmente. Pois bem, deixa eu compartilhar rapidamente com os irmãos essa situação, né? Eu fui fruto nasci numa família pobre, né? Uma família muito pobre, aqui no Educandas mesmo, graças a Deus. Meu pai era um trabalhador comum, um trabalhador braçal, né? Que teve uma família grande, né? Como era de costume da nossa época, e isso traz muitas dificuldades para o pobre. O pobre não se percebe porque ele está no meio de uma dificuldade que o envolve de tal maneira, né? E ele não percebe que, ao ter muitos filhos, ele cria uma dificuldade séria para ele. Mas essa era a realidade das famílias, né, digamos, de 50, 60 anos atrás. Hoje, graças a Deus, já não é tão grave assim. Pois bem, e o nosso pai lá, com as dificuldades dele, tendo que trabalhar, ganhando salário mínimo para sustentar uma família grande, família de 9 irmãos, né?
Então, tinha naquele ambiente muito tipo de dificuldade, né? A escassez, né? Escassez de tudo, né? Porque o dinheiro de um salário mínimo numa família grande, a gente há de convir que não dá para fazer muita coisa, né? Eu acho até que os nossos pais fizeram muita... O meu pai, pessoalmente, eu tenho ele como um herói, né? Ele fez malabarismo, foi um mágico, né? Para sustentar com dignidade, com honestidade, uma família tão grande, né? Com todas as dificuldades, todas as exigências que os filhos, porque não reconhecem a luta dos pais, geralmente quando são pequenos, né? Têm sobre o pai, né? Querem isso, querem aquilo, né? Aquilo cria todo um clima de tensão, de responsabilidade, que o pai não vai poder dar respostas, né? Porque essas respostas, geralmente, elas têm mais o cunho econômico-financeiro, né, nelas do que o outro, o de amor, o de afeto, né, o de cuidados, né? Com relação a esses, por exemplo, eu me senti muito bem cuidado dentro do ambiente da minha família. Era uma família com todas essas dificuldades, mas era uma família muito unida, né? Nós não tínhamos problema dessa natureza, né? Que é muito comum, né? Irmãos briguentos que são desunidos, né? Nós não tínhamos um ambiente muito, muito bom, muito propício, né? Calmo, sereno e tranquilo, eu diria, né? Mas você percebe, né? Quanta dificuldade. O camarada está falando, tem um carro, tem uma casa boa, tem um salário razoável, está falando de uma causa que ele não conhece, né? Não é verdade, né? Eu tive na minha vida, sou fruto dessa realidade, né? De muitos brasileiros, milhões de brasileiros, grande maioria, né? E eu estava lá, na minha época, vivendo as minhas dificuldades, né? Precisei começar a trabalhar muito cedo e estudar muito tarde, né? Mas foi nesse ambiente de dificuldade, de adversidades, que eu cresci, né? Isso forjou o meu caráter, isso forjou a minha pessoa, né? Não só eu, como dos meus irmãos, né? Para enfrentar a realidade da vida, né? As dificuldades que nós vivenciamos naquele momento e que nos deu muita energia para enfrentar todas as dificuldades que, como jovens e como adultos, nós íamos enfrentar, né? E graças a Deus foi uma fórmula que deu certíssimo, né? Todos nós trabalhamos com honestidade, né? Alguns adquiriram mais conhecimento, melhor formação do que o outro, né? Mas todos casaram, formaram famílias, o padrão familiar foi muito bom na minha geração, na minha família. Então eu atribuo isso, claro, ao meu pai, mas não tiro todo o cuidado de Deus, né, pelaquela família que não o tinha como centro, como Senhor, né, mas que num determinado estágio da vida, por essa igreja aqui, que, né, eu quero dar esse testemunho, no início ali do ministério do pastor Miguel Orvati, nos visitou, nós viemos à igreja, minha mãe se converteu, e ali começou uma mudança muito melhor ainda do que já havia dentro do seio familiar. Já existiam os princípios, né? Depois veio a base, né? Isso, né? Então Deus foi muito bom conosco nesse sentido, né? Agora, eu agradeço nessa participação, né, nessa questão prática, né? Muito bom ter seu testemunho aqui, mas eu vou pedir para o senhor não terminar de contar toda a experiência agora, de como o senhor saiu dessa situação. Vamos deixar isso para os próximos episódios. Tá certo. Tá bom? Eu queria agora chamar o irmão Emerson, justamente pegando essa situação, né? A Bíblia, ela nos convida para uma vida de contentamento, né? Um estado espiritual de contentamento. Tem como você pode explorar melhor esse convite que a Bíblia nos dá? Bom, o nosso contentamento ele está muito ligado ao fato de nós compreendermos que precisamos ter uma dependência de Deus e depositar nele a busca pela satisfação de nossas necessidades materiais. Então, primeiro ponto é nós compreendermos que dependemos de Deus, colocar essa dependência de Deus em primeiro lugar, não é? E aí, esse contentamento estar satisfeito independente das circunstâncias. Como nós falamos anteriormente, essas circunstâncias
elas tendem a ser passageiras, tendem a não ser perenes em nossas vidas, né? Então, diante de circunstâncias, diante de riqueza ou diante da pobreza, nós devemos depositar nossa confiança em Deus e estar satisfeito. Um grande exemplo disso, trazido na Bíblia, né, é o apóstolo Paulo. O relato do apóstolo Paulo em Filipenses, ele demonstra que mesmo passando por severas dificuldades, ele se demonstrava satisfeito, se demonstrava contente. E ele relata que ele sabia viver na riqueza, sabia viver em um estado de pobreza também, sabia como se portar, como se comportar, tendo muito e tendo pouco, né? Tendo grandes dificuldades também. Então, isso é o segredo do contentamento, né? É colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida sempre e depositar nele toda a nossa fé, depositar nele toda a nossa esperança. Sim, sim. Está lá em Filipenses, né? Isso. 4, 11 a 13. Irmão Eliel, pegando agora essas duas falas, né? O exemplo prático, né, do irmão Natan e a abordagem feita pelo irmão Emerson, né? Como é que uma pessoa pode diferenciar estar contente com o que tem e estar acomodado? Por exemplo, né, na situação do irmão Natan, ele poderia ter se acomodado. Isso aqui é o que eu tenho, então não vou mais correr atrás de melhorar, né? Porque pode confundir isso com estar contente, talvez, né? Como é que a gente poderia, na sua visão, né? Como é que a gente poderia estabelecer uma distinção para não confundir? Certo. Primeiro, o contentamento é uma sensação de regozijo, de prazer, de felicidade, né? O contentamento não significa falta de propósito, né? Falta de sonhos, não significa isso, né? Mas é saber administrar aquilo que temos de acordo com a vontade de Deus, né? Ter uma qualidade de vida que realmente real, que realmente seja real na nossa vida. E com relação à segunda, a comparação do comodismo que você falou aí, o acomodado, ele evita assumir responsabilidade, né? E é conformado com a situação atual que ele vive, o acomodado. Deus, em sua sabedoria, né, nos orienta, fala o seguinte, que ele dá prosperidade para quem ele quer e tira de quem ele quer. Como consequência, o acomodado, Deus não vai dar prosperidade para um acomodado porque ele não vai saber gerir essa prosperidade. Portanto, vai saber só, espera que o outro faça no lugar dele, ele se acomoda com a situação que ele está vivendo, né? E assim vai tocando a vida, né? Isso e Deus, como na sua sabedoria, ele manda que esse acomodado olhe para as formigas, vá trabalhar, procure se esforçar, né? Crie uma reserva, como as formigas criam no verão, para ter uma reserva no inverno, né? Tem uma série de versículos na Escritura que nos exorta a não sermos acomodados, né? E saber nos contentarmos, como o Hermes falou, tanto na riqueza como na pobreza. Viu? Sabemos administrar aquilo que Deus nos deu, né, em qualquer circunstância, ou boa ou ruim. Tem que saber administrar. E, por outro lado, o acomodado precisa ser chamado a atenção por alguém para ele não viver à custa dos outros. Sim. Eu tenho uma impressão de que, às vezes, assim, no meu entendimento, não é? A distinção também pode passar pelas possibilidades, né, que cada pessoa tem. Então, por exemplo, se eu tenho possibilidade de fazer uma faculdade, fazer um mestrado, ou entrar no emprego XYZ, mas eu não me esforço, aí parece que eu não estou
estou sendo mais acomodado do que contente, né? Talvez estaria sendo contente se eu tivesse me esforçado de acordo com todas as oportunidades que me foi dada, né? E tem uma passagem que fala em Provérbios que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, eu posso fazer meus planos, né? Como o irmão Eliel falou, de, olha, ok, eu estou nessa situação aqui financeira, material. Não é muito rico, nem muito pobre. Então, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou traçar uma estratégia profissional, talvez, né? Eu vou fazer essa especialização aqui. Eu vou fazer esse curso técnico para tentar um emprego tal, para uma renda tal. E, às vezes, eu não consigo atingir aquele objetivo, mas eu consigo, talvez, um objetivo próximo, né? E no meu coração eu vejo estar contente com isso. Eu dei o meu melhor, de acordo com aquelas situações que estavam disponíveis na minha frente, né? Mas talvez Deus não permitiu que eu alcançasse o plano que eu tracei, né? Mas Ele me deu uma situação que me permitisse ter uma boa subsistência, né? Digamos assim, não faltar o pão, né? Não faltar o recurso para minha família. Como é que vocês veem também, irmão Natan, irmão Também Emerson? o contentamento, Deus nos ensina no contentamento, é darmos um passo de cada vez, né? Porque o enriquecimento fala, a gente viu lá atrás, que ela vem com o tempo, com o trabalho árduo. E com o contentamento, a gente precisa dar um passo de cada vez. Esse passo deve ser sempre do tamanho de nossas pernas. Nunca além daquilo que quem possa querer, mas sempre dar um passo cada vez e nunca maior que as nossas pernas. Isso é fundamental saber, não querer mais do que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Reconhecer, às vezes, nossas limitações também, né? Exatamente. Mas Deus conhece as nossas limitações. E por muitas vezes Ele não dá aquilo que nós queremos porque ninguém vai saber gerir. Sim. Ele vai dar para quem, não importa que é uma pessoa cristã ou não cristão. Ele vai dar para quem sabe gerir aquele recurso para poder abençoar as pessoas necessitadas. Sim, agora eu vou fazer um desafio para o irmão Natan e para o irmão Emerson. Em 30 segundos, né? Nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio. 30 segundos, né? Como é que vocês poderiam explicar a opinião de vocês de forma breve e objetiva para o nosso telespectador? Gostaria de começar com o irmão Emerson. Eu acho que a questão desculpa. Eu acho que essa questão do contentamento é um exercício de reação, né? Assim como no esporte, a vida nos oferece espaços. Às vezes a vida não nos oferece espaço e nós temos que criar, como no futebol, nós temos que criar espaços, oportunidades, nós temos que ir à luta, nós temos que brigar por aquilo que nós entendemos, que nós queremos, que nós planejamos, que nós buscamos, né? O resto, eu diria que fica com Deus, né? Na nossa parte nós temos que fazer isso, ir à luta, brigar planejadamente, e Deus nos recompensará conforme a sua sabedoria para a vida de cada um de nós. Certo. Só para concluir, essa relação entre contentamento e comodismo, né, diz muito a respeito de como nós lidamos com as frustrações. Nem sempre os nossos planos serão alcançados no momento que a gente quer, da maneira que a gente quer. Muitas vezes, ou melhor dizendo, sempre é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Então, se as coisas não vão do jeito que nós planejamos, e por conta disso a gente começa a murmurar, a reclamar de tudo, ou simplesmente a desistir, deixar de correr atrás dos objetivos, então nós não estamos tendo contentamento, né? Por outro lado, o comodismo é o contrário. O comodismo é a falta dessa busca das nossas ações, né? Nós devemos procurar, sim, crescer continuamente, buscar um melhor emprego, melhores condições, mas sabermos que tudo está nas dependências de Deus e descansar em Deus nesse sentido. Certo. Pessoal, muito obrigado por mais essa conversa. Nós vamos agora caminhar para o finalzinho e gostaria de fazer um convite rápido para o nosso telespectador que faça uma reflexão sobre esses temas que foram abordados e faça uma autoanálise. Será que você tem visto a riqueza da forma correta?
será que você também tem analisado a sua situação, talvez numa situação de extrema pobreza, né? Será que você tem visto isso também da forma como a Bíblia ensina? Gostaria que você, então, fizesse essa reflexão e acompanhasse o programa. No próximo episódio, nós vamos tratar agora de como nós devemos olhar para o trabalho, né? Porque para nós gastarmos dinheiro, nós temos que ganhar dinheiro. Então, até o próximo episódio. Fique com Deus e compartilhe este programa, se inscreva no canal e esteja conosco, tá bem? Boa noite.